Já viu aquela história lá? Olha, essa aqui é uma autoajuda. Autoajuda não é ajuda, pô. Tô certo ou tô errado? Como assim autoajudar? Eu tô precisando de ajuda de alguém, eu preciso ter uma outra opinião, eu preciso ter alguém chegando em mim falando, cara, me dá um tapa assim e fala, acorda, cara, aí o caminho é esse aqui. Você tá fazendo um rodeio aí que você vai perder sua vida fazendo isso daí e não vai saber o que você precisa fazer de fato. Vocês acham que quando eu comecei meus estudos de piano, eu também não fui como vocês? Eu corria de exercícios, eu corria de técnica, eu corria de estudar harmonia, fazer as inversões dos acordes. Era uma loucura, eu só queria tocar. Acredito que muitos de vocês estão passando também por isso. E eu estava estudando ali no piano, inclusive o piano está ali, ó. Olha aqui o que eu estava estudando. Algo que eu sempre corri. Isso aqui, ó. Estava estudando estudos técnicos, como esse estudo, que é o estudo do Cole Czerny, que é um estudo até que eu trouxe ele aqui no meu canal, como também o estudo do Anon. Eu lembro que na época era assim, ó, compartilhando com vocês. Por isso que eu falei, preciso gravar esse vídeo para eu já gravar essa história que eu sei que vai trazer algo edificante para os meus seguidores. E se eu deixar para depois eu vou acabar esquecendo. Então quando eu começava a fazer aula de piano e o camarada já vinha com umas ideias ali de partitura, eu fugia, eu falava, não é isso que eu quero. A minha desculpa era o seguinte, eu quero tocar música popular, não quero tocar música clássica. Era assim. Sendo que a música popular, a gente utiliza partituras também. Olha isso. Mas enfim, era a forma que eu saía. E mesmo que o professor falasse, aí não é muito a minha vibe não. Eu quero tocar MPB, né? Quero tocar jazz, entendeu? E saía fora. Ou seja, eu estava procurando, nos meus estudos de piano, o caminho das águas. Eu não estava enfrentando os desafios que eu tinha que enfrentar para eu ser um músico diferente. Só que, eu só fui entender isso muitos anos depois. Por isso que eu falo aqui no meu canal, galera. Eu falo direto porque eu estou falando de experiências que eu tive, eu vivenciei. E você precisa entender isso. Você precisa se aprofundar, sair do raso. Óbvio, você vai escolher. Você quer tocar música clássica? Quero, beleza. Não quer estudar música clássica? Não, beleza também. Mas você precisa estudar os estudos técnicos. E os melhores estudos técnicos. Essa é a triste notícia que eu vou te dar. Os melhores estudos técnicos que vão trabalhar sua independência, vão trabalhar sua flexibilidade, vai trabalhar a sua mobilidade, reflexo motor, estão todos escritos aqui, ó. Dá para ver aí? Estão todos escritos. Essa que é a ideia. E eu demorei, galera. Passei 1, 2, 3, 4, 5, trabalhando ali mas sempre estagnado. Sempre estagnado. Eu sempre fui muito bom de pegar as músicas de ouvido. Então parece que isso daí falava assim, não, eu sou o cara, então não preciso de nada. Só que é o seguinte, vai vendo. Conforme você vai enfrentando, as barreiras, elas vão vir. E vai ter momentos que você vai falar, esse é meu limite. E eu tinha bom ouvido, né? Ainda tenho ouvido, já não é tão bom como era antigamente, mas ainda é bom. E eu peguei e tirava aqueles ataques de guitarra, aquelas introduções, quando não era de guitarra, saxofone, e às vezes a gente tocava com 2 tecladistas, né? Um tecladista ia fazendo ali a harmonia e eu ia fazendo os efeitos, as coberturas, as improvisações. Então eu usava solos de saxofone. Só que daí
chegou um momento que eu falei, poxa, eu quero tirar essa... Eu não lembro qual que era a introdução, pessoal, que eu falei, eu preciso tirar essa introdução porque eu quero que ela fique encorpada. Só que daí eu fui fazer com uma mão, ela ficou magra. Eu falei, cara, precisa fazer com as duas mãos. Aí que a ficha caiu, né? Não fala mais ficha hoje, acho que quem é novo aí nem sabe o que é isso. A ficha caiu. Ai, foi um barato. Foi um barato essa descoberta. Foi uma descoberta penosa, depois de muitos anos. Aí eu falei, cara, minha mão esquerda ela é praticamente morta. Ela só faz o corpinho ali com a... Se eu precisar que ela toque ali 3 notas da escala, vai ser difícil dela fazer. Aí eu falei, meu, tá errado isso. Eu preciso estudar. Eu preciso trabalhar com estudos que façam com que minha mão esquerda, ela acompanhe a direita. Não precisa acompanhar a direita em tudo. A direita vai ser sempre mais habilidosa, né? Por conta de várias coisas, as melodias vão estar com a direita. Então, tudo bem até aí. Mas uma coisa básica ali de você tocar uma frase com as duas mãos, eu não conseguia. Aí eu falei, não, deve ter algum estudo aí, procurei professor, procurei... E ninguém tinha algo para passar. E na verdade, os que tinham, eu corria. Porque os que tinham isso, ó. E eu, ó, saía fora. Não quero isso não. Só que quando chegou nessa época eu falei, peraí, tá tudo errado. Eu vou precisar que minha mão esquerda faça o mínimo ali para quando eu quiser trabalhar, trazer um preenchimento, trazer um arpejo um pouquinho mais bem bolado, trabalhar com subdivisão rítmica, que eu não tinha subdivisão rítmica. Apesar de eu tirar as músicas muito bem, eu tirava dentro do meu limite ali. E aí eu comecei a ver a necessidade de estudar seriamente. Eu falei, eu vou ter que encarar isso aí. Porque já se passaram vários anos. Eu estou na mesma régua. Eu não progredi, fiquei parado. Eu falei, não, eu preciso encarar isso aí. Eu falei, vou começar. Comecei pelo estudo do Anon. Você sabe que o estudo do Anon, inclusive eu tenho estudos do Anon aqui no meu canal. O estudo do Anon, ele vai trabalhar muita repetição para as duas mãos. E tem um desafio lá no estudo do Anon, de você bater 108 BPMs tocando em semicolcheias, tocando 4/8 o exercício subindo e descendo, ascendente e descendente. Galera, quando eu comecei a estudar esse estudo, aí eu vi que realmente, tecnicamente, eu não sabia nada, não estava preparado para nada, nem para menor situação que fosse importante que eu tivesse ali para resolver, eu não ia conseguir. Aí eu vi a importância do estudo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o Anon, eu fiz a primeira vez, voltei, tal, aí eu treinei, né, eu fiz 3 séries assim, somente 3 séries assim, descansei, fiz um alongamento, depois fiz a segunda série, depois a terceira série. Minha mão, aqui ó, em cima da minha mão, né, começou a doer. Eu falei, meu, acho que vai dar alguma coisa. Falei, vai dar algum problema na minha mão, cara, vai dar tendinite, vai dar... Não, não vai dar não, é porque a mão estava preguiçosa, estava parada, você não estava exercitando ela. Entendeu? Se você vai numa academia hoje, você vai lá fazer esteira, você vai fazer exercício para suas pernas, seus braços, costas, você acha que no dia seguinte vai estar como o seu corpo? Vai estar tudo dolorido. E exatamente esse fenômeno estava acontecendo com a minha mão. Com as minhas duas mãos, aliás. Porque até a direita, que eu achava que estava dando conta do recado, eu não sabia de nada também. Estava muito aquém de tocar o mínimo. O estudo número 1 do Anon, minha mão estava muito, mas muito debilitada. Aí eu falei, não, peraí. E outra, hein? Eu fazendo o estudo certinho, fazendo ali 4 notas por batida, como manda, a 60 batidas por minuto, pessoal.
ele começa a pedir de 60 a 108. Eu falei, meu, eu não estou conseguindo fazer a 60, eu tenho que baixar para 40. Para você ver a deficiência, né? Por exemplo, uma pessoa que está sedentária, começa a ir na academia, você não vai entrar na esteira e vai querer correr, você não vai aguentar, capaz de você infartar lá em cima. Então o que eu fiz? Comecei a estudar isso lento, dentro do meu andamento, com muita paciência e com muita motivação já. Por quê? Eu já descobri que uma das coisas que me deixavam, ou que estavam me deixando estagnado, era a falta desses exercícios que a gente só acha escrito na partitura. Aí eu falei, calma, estudava ali o Anon, olha como eu fazia. Toda manhã, a primeira coisa quando eu sentava ali na frente do piano, colocava, primeira coisa, eu nem colocava o BPM, eu pegava, colocava o meu fone, porque era muito cedo que eu treinava, colocava o fone, sem metrônomo, sem nada, só trabalhava a articulação ascendente e descendente. A mesma coisa de quando você vai na academia, vou fazer um aquecimento, aí você faz um alongamento, papo, braço, estica a perna, dá uma agachada, só para mostrar para o seu corpo que ele vai receber ali exercícios. Ele vai receber movimentos ali excessivos, repetições. Exercício é repetição. Então eu fazia exatamente isso com os meus dedos, tocando ali com muita, né, concentração para não errar os dedos e tal. Aí fazia ali uns 3 minutos fazendo isso, aí eu colocava o andamento. 40 batidas por minuto, tocando 4 notas por tempo. Era isso. Aí olha como eu fazia meu plano de estudo. Fazia 3 séries ali de 40 batidas por minuto. No dia seguinte, eu aumentava 5. Era mesmo assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Eu não chegava assim, no dia seguinte, eu toquei 40 ontem, hoje eu já vou tocar 50. Não, 5 em 5 batidas por minuto. Se você é meu seguidor aqui já das antigas, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Por isso que quando eu falo sobre esses assuntos que eu trago aqui, são assuntos que eu provei na pele. Por isso que quando eu falo, você vai levar anos se você não entrar, mergulhar naquilo que você de fato deve aprender. Exatamente isso. Então eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi isso na minha pele. Aí no dia seguinte, 45 batidas por minuto e fazia 3 séries. A mão doendo, galera, a mão doendo. Colocava gelo para vocês terem uma ideia. Gelo, para ver se eu tinha. Só que é o seguinte, hein? Posso ser sincero com vocês? Não chegou nem a 1 mês. Eu, com a mão dolorida, meus dedos, eles respondiam ao comando que eu dava de uma forma surreal, que eu nunca tinha visto antes. Eu falava, puxa, como é que pode, cara? Porque eu estou exercitando meus dedos, eles estão trabalhando flexibilidade, estão trabalhando o estudo mecânico. Eu tenho meus 48 estudos técnicos mecânicos que lhe dão esse começo essencial para você. E vai fazer exatamente o que o Anon está fazendo. É um estudo excepcional para você adquirir. Se você quiser adquirir, adquira. O link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Então, quando eu comecei a estudar seriamente e comecei a ver os benefícios, eu falei, não, peraí. Eu já deveria ter, há muito antes, ter já tido esse insight. E só fui ter porque eu falei, não, eu quero tocar melhor, eu quero tocar essa frase com as 2 mãos. Aí, quando eu comecei para tirar as músicas, era tudo muito mais fácil. A parte técnica minha estava tudo resolvido. Aí somou a parte técnica com o ouvido que eu já tinha bom. Aí as coisas começaram, pessoal, a deslanchar. Aquilo foi tomando uma proporção. A qualidade musical foi muito além do que eu jamais imaginei se eu estivesse tocando sozinho. Só porque eu falei, pô, eu quebrei um preconceito. Essa que é a verdade. Eu quebrei um preconceito com a tal da partitura, com a tal da leitura.
Esses foram os exercícios do Anon. Calma que tem mais. Quando eu comecei a estudar e ver que tinham ritmos ali dentro da partitura, aquelas pausas, as tercinas, aquelas quiálteras, eu falei, meu, eu não sabia nada disso. E por eu não saber, olha isso, eu também não executava, ué. Se eu não sei como é que... Isso não fazia parte do meu mundo. Mesmo que eu ouvisse alguém falando, eu era cego dos ouvidos, eu costumo dizer assim. Eu estava cego dos ouvidos. Eu não ia ouvir nada, porque aquilo não fazia parte do meu mundo, eu não entendia isso. Aí eu falei, pera aí, cara, ainda tem mais isso? Aí foi quando eu comecei a estudar figuras rítmicas. Estou contando para vocês aqui a experiência que eu tive e que também, como vocês, eu também corria da responsa, eu corria da bronca, vamos dizer assim. Por quê? Não é que era algo ruim, é que eu achava que eu estudando, pegando música, só trabalhando com as músicas, eu ia ser um bom músico. E não estava sendo, não. E eu perdi muitos anos nessa daí. Então, olha como é importante você entender quando você abre o seu celular, vê um vídeo meu ou vídeo de outros aí que são músicos que se importam com o aprendizado, né, das pessoas, que traz as aulas com seriedade. Você abre ali o vídeo, você está ouvindo e o cara chega, relata algo, fala para você o que você deve fazer e você pode simplesmente ouvir ou entrar no ouvido e sair pelo outro e você não está nem aí. Só que aquilo que ele está falando, como o meu caso, por exemplo, eu estou falando de experiência, de vários anos que eu perdi estagnado por conta de eu não tomar essa atitude. E você agora aqui nesse vídeo está ouvindo eu falar, cara, entra de cabeça, porque você vai encurtar demais o caminho aonde você quer chegar, você vai chegar muito mais rápido no seu alvo. Entende isso? Você pode ouvir eu falando aqui e toda esses anos que eu passei perdido, você não vai precisar passar, porque você já está ouvindo de alguém que já passou por isso. E eu estou querendo que você, te aconselhando a você já fazer a coisa correta para você atingir os seus objetivos o mais rápido possível. É muito sério isso, pessoal. Se você entender, começar a trazer isso com seriedade e procurar buscar este conhecimento da notação musical, das notas escritas, dos tempos, você vai descobrir um mundo de opções que você nem imagina. Aí você vê a pessoa tocando, você fala assim, poxa, legal, quero tocar igual a pessoa, só que você pensa que ela estuda como você. Estuda por música, e ela pegou uma música aqui, outra música colar, e isso fez ela ser boa. Não, galera. Posso ser sincero? Eu não conheço um músico que toque bem, que tenha uma qualidade que influencie as pessoas sem ter noção de leitura, sem saber o que é um tempo, uma nota. Por que eu falo isso? Porque se ele não tem esse conhecimento, ele também não vai trazer isso para debaixo dos dedos dele, porque isso não faz parte dele. Ele não conhece. É simples assim. Muita gente fala, já vou repetir, eu já falei sobre isso. Ah, basta eu ouvir música boa para ser bom músico? Não, você precisa ouvir as músicas boas e você precisa tocar as músicas boas. Entende? E não é tocar com aquele caminho ali das águas, não. Ah, pô, esse acorde eu não sei como é que é, mas eu jogo esse aqui que é mais fácil. Então eu já resolvo o problema aqui. Não, não é assim não. Você tem que ser criterioso. Você quer tocar? Então pegue aí, ó. Colhe em alguém que tem um ouvido melhor, a forma que a pessoa trouxe, aqueles acordes, procura aprender. Procura trazer isso para o seu mundo. Por quê? Quando você traz isso para o seu mundo, você também está melhorando a sua percepção. Você está começando a ouvir coisas que você, no cotidiano, não ouviria, porque você não praticou, porque você não entende aquilo.
É como eu falei, você está cego dos ouvidos. Você não enxerga o que está acontecendo ali. E aí, voltando para a minha experiência, quando eu vi que tinha um mundo de opções em partes rítmicas, aí eu comecei a estudar o estudo do Pozzoli, das figuras rítmicas. Já vou falar também, eu tenho meu... Por que que eu... Olha só, por que que você acha que eu fiz 48 estudos técnicos mecânicos, domínio total das figuras rítmicas, escala e a independência? Por que que eu fiz esses cursos? Esses cursos, eles foram criados a partir da dor que eu tive quando eu não estudava piano. Então eu peguei isso como referência, que é o que acontece com a maioria, que foge às vezes desses estudos para poder só tocar música achando que vai ficar bom só tocando o repertório. Entende isso? E através desses vídeos que eu criei, neles, diferente de você ter um livro de partituras, nele eu estou tocando um a um. Então, se você tem dificuldade na leitura ainda, porque você não conhece, você pode ver eu tocando e copiar. É igual o que eu estou fazendo. E você está atraindo para sua memória muscular estudos que são profundos e que vão trazer resultados expressivos. Como eu falei, pegando firme, em um mês você já começa a ver a diferença. É muito rápido. É muito rápido o progresso quando você veste a camisa. A ponto de fazer igual eu fiz. Puxa, minhas mãos ficavam doendo, porque eu não queria parar. Eu falei, eu vou enfrentar isso aí, eu quero ver. Eu pus a prova, eu falei assim, quero ver se isso é bom mesmo. Eu quero ver se é isso que muda mesmo. E eu pude comprovar que aquilo era verdadeiro. Que eu pegar um Coltrane, que eu pegar um Anon, que eu pegar qualquer outro estudo escrito, ia trazer resultados para mim que eu nunca imaginei. E aí comecei a estudar as figuras rítmicas, e aí o que que aconteceu? Olha isso. O que que aconteceu quando eu comecei a estudar as figuras rítmicas? Eu estou estudando, seu ouvido está trabalhando com o tempo. Toda a música que eu ouvia, eu entendi exatamente a rítmica da escala, o que que o cara fez. Era tudo, não é só parte de piano e teclado. O batera, a forma que ele tocou o bumbo, o jeito que ele jogou o contratempo. Eu já fazia leitura de tudo. Da síncopa sendo feita na guitarra, num trompete tocando, fazendo semicolcheias. Aquilo quando ia acontecendo, você já viu aquele som que vai passando e aí vem a partitura sendo colocada assim? Então, quando eu escuto uma música, é como se tivesse acontecendo isso aqui na minha cabeça. Eu sei exatamente as figuras passando ali. Se você me perguntar, você tem ouvido absoluto? Não tenho. Eu tenho uma boa percepção. Meu ouvido é relativo. Não tenho ouvido absoluto. Eu escuto todas as figuras rítmicas. Já sei o que está acontecendo. Quando eu chego no teclado, eu só pego o tom. Qual que é o tom? Ah, o tom é Mi bemol, pum, bati a mão em Mi bemol, sai de baixo. Que agora o resto está tudo organizado. Isso é o que o ouvido relativo faz. Mas o meu ouvido relativo, ele melhorou muito quando eu comecei a mergulhar nesses estudos que eu corria, que eu não queria enfrentar. Que eu falava, quando o professor chegava, professor sério, ele não queria saber, eu parava de fazer a aula. E hoje você tem isso aqui, eu trazendo aqui no canal, e falando para você da importância disso de forma gratuita. E às vezes a galera não quer ouvir, quer seguir os próprios passos, os próprios caminhos. Você já parou para pensar que você, por você, você não vai chegar em lugar nenhum? Já viu aquela história lá? Olha, essa aqui é uma autoajuda. Autoajuda não é ajuda, pô. Tô certo ou tô errado? Como assim autoajudar? Eu tô precisando de ajuda de alguém, eu preciso ter uma outra opinião, eu preciso ter um insight de alguém chegando em mim falando, cara, me dá um tapa assim e fala, acorda, cara, aí o caminho é esse aqui. Você tá fazendo um rodeio aí que você vai perder sua vida fazendo isso daí e não vai saber o que você precisa fazer de fato.
Então, eu estou trazendo para você algo que é importante. E se você quiser ouvir, beleza. Se você não quiser ouvir, fique aí patinando, fique aí estagnado com os seus anos que vão decorrendo e que você vai perdendo sem ter progresso musical. É isso, galera. Então eu estava estudando ali, até parei, falei, vou parar de estudar que eu preciso contar isso. Porque aquilo começou a pulsar dentro de mim. Eu falei, poxa, eu lembrei disso. É legal. Você olha assim, poxa, então é gostoso você chegar... Cara, quem gosta de estudar? Eu faço um pouco de academia, né? Faço 3 vezes por semana academia. Você acha que eu gosto de chegar na academia e ficar, suando, pegando peso e... Mano, ninguém gosta. A gente faz por um propósito, não é? Qual que é o propósito? Saúde. E a parte técnica também não é legal. Você vai ficar estudando escala ascendente e descendente, acorde, as inversões, mas é por um propósito, para que seus dedos estejam preparados, para que você continue tocando muito bem. É isso. Para que você, quando chega em algum lugar, dê conta do recado. Aquela situação vai ser apresentada para você e fala, não, pode deixar que fulano aí dá conta, hein? Fulano chega, ele... Não, fulano chega, ele tira os detalhes lá. Você é guitarrista, se você não tirou, o fulano vai chegar, ele vai chamar sua atenção por causa de algumas notas aí. Porque fulano, ele tá ligado, ele mergulha naquilo que ele estuda. Você entende isso? Isso é tão importante para você que você, depois que você assistir esse vídeo, você deveria já refletir. Põe a mão na cabeça, faça uma reflexão. Entra em alguns vídeos antigos meus aqui no próprio canal, você vai ver eu falando ali de partitura. Pode colocar aí Anon, Czerny, enfim. Você vai achar muita coisa eu fazendo ali na partitura, tutoriais que eu trouxe de partitura. E comece a olhar isso com outros olhos. Quebre esse preconceito. Porque o preconceito que eu tinha não serviu para nada. Só serviu para eu ficar 6, 7 anos estagnado. Só foi para isso. Para eu falar, não, partitura o quê? Ouvido. Confio no meu ouvido. Vamos lá. E aí? A técnica sempre debilitada. Os dedos não acompanhavam o raciocínio, porque não tinha técnica. E aí? Entende isso? Se eu não tivesse esse preconceito, eu estaria hoje, nesse exato momento, 6, 7 anos à frente do que eu estou agora. E você não precisa passar por isso. Talvez você já perdeu 1, 2, 3 anos. Você pode sair na vantagem ainda, pondo a mão na consciência e falar, não, eu preciso mergulhar, eu preciso estudar de forma correta. E um mentor, outra coisa eu quero falar, uma coisa, lembra que eu falei da autoajuda? Uma coisa é você tentar se autoajudar, que não é ajuda isso. Outra coisa é você procurar alguém que tem experiência para mentorear você. Você vai você vai direto no alvo que você quer alcançar. Com alguém ali te direcionando, você vai direto. Agora você sozinho, não, vou me ajudar, vou comprar o livro de tal, vou comprar a aula de tal, vou comprar... é isso que você acha que você vai atingir os seus objetivos assim? Eu estou falando que esse é um caminho, no qual você deveria, no mínimo, evitar. Agora, se você vai pegar um curso, um curso técnico, legal, vou estudar técnica, vou estudar figuras rítmicas. Meus alunos, tem um aluno meu que faz mentoria comigo, eles falam, Natu, o que você acha de eu pegar e comprar o seu curso? Eu falo, bacana, você pode estudar a parte, paralelamente, o que eu estou fazendo aqui, porque é cursos importantes. E eles vão e compram.
Você entende isso? Então, quando você entender, colocar isso em mente, que você precisa mergulhar para você se aprofundar e começar a enxergar coisas que você não enxerga hoje, por conta de que você tem esse preconceito. Quando você começar a virar essa chave, você vai ver a qualidade do seu conhecimento, na sua técnica e naquilo que você ouve, porque o seu ouvido ele vai se transformar. Porque o nosso ouvido, pessoal, imagina você estudando estudo técnico. Você está lá estudando, subindo e descendo, seu ouvido está lá, ele está ouvindo tudo que você está fazendo. Figura, agora eu vou utilizar tercina, agora eu vou usar subdivisão rítmica, isso aqui é um contratempo, esse aqui tem independência das mãos, esse aqui vai fazer semicolcheias, mas aqui eu vou fazer tercina. O seu ouvido ele está percebendo tudo aquilo. Quando você ouve uma simples música, aí você está indo no shopping com a sua família, você está ouvindo lá, você escutou uma música, eu estou sabendo qual que é a configuração aí. De tanto você estudar harmonia, progressões harmônicas, várias progressões harmônicas, você ouve e você fala, sei o que está acontecendo lá. Não sei o tom, mas eu sei que sai do 1, vai para o 6, vai para o 2, vai para o 5º grau. Você começa, as coisas começam a ser reveladas para você. Por conta de que você falou, não, agora eu vou me aprofundar. Eu vou pagar o preço. E pagar o preço, pessoal, ele é tão pequeno em vista daqueles que não quer pagar o preço e fica 6, 7 anos estagnado. Prefira pagar o preço, vai. Esse é o conselho que eu te dou. Prefira pagar o preço, sabe por quê? Talvez em 6 meses ali, você vai estar já muito longe, cara, muito longe. Faça isso. É isso. Esse aqui foi uma experiência que eu estou trazendo para vocês, de que eu estava estudando ali, e falei, poxa, eu preciso passar isso para os meus seguidores e também meus alunos que assistem os meus vídeos aqui no YouTube. Quem foi guerreiro, chegou até o final, você vai comentar aí. Eu fui até o final. Pessoal, eu leio todos os comentários, e quem comenta eu fui até o final, eu olho na foto. Se você não tem foto, tudo bem, mas eu geralmente olho na foto. E marca, aquilo fica marcado para mim. Então eu já sei quem está acostumado, quem já está maratonando aqui o canal, quem está engajado aqui com o canal. Então deixa aí o seu comentário. Eu fui até o final. Vou conhecer você, te cumprimentar também aqui nos comentários. Vou deixar recomendado esse vídeo aqui, ó. Assim como esse vídeo aqui, ele é denso. Ele vai ter começo, meio e fim, que vai trazer exatamente os benefícios que você precisa se você vestir a camisa e mergulhar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e pra cima dele, hein?